Salve, 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 fiel, tudo bem com vocês? Chegamos, bora falar de Corinthians, bora falar de, né? Corinthians, né? Bom, é complicado porque estamos, né, vivenciando a expectativa de um 2024 novo, um time competitivo, um time forte, conforme o Augusto prometeu, mas não podemos esquecer de 23, né? 23 ainda não acabou. O nosso pesadelo ainda não acabou. Essa é a realidade. Por falar em Augusto Melo, ele esteve, tem inclusive uma postagem dele, e hoje ele teve a primeira reunião com o Duílio, a reunião de transição, né? Aquele que começa a se passar, né? Tá rolando no clube, dívidas, negociações, blá, 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 tudo que tá rolando no clube é feita uma transição. Vai se passando. Ai, gente, desculpa, deu aqui um bochejo. De uma gestão para outra. Inclusive a bucha do Jadson, né? Tem que pagar 11 milhões. Então hoje teve essa primeira reunião de transição no Corinthians. Mas vamos voltar ao futebol. O time do Corinthians tem que estar com o sinal de alerta ligado, sim. Existe risco de rebaixamento, Marcão? Ele é muito claro. O risco que o Corinthians corre é enorme. Mas sabe quando eu falo enorme? Enorme mesmo. Por que eu estou dizendo isso? O Corinthians, a rodada não foi boa para o Corinthians, tá? Foi uma rodada que eu não vou dizer que foi horrível, né? Podia ter sido pior. Mas o Corinthians, ele realmente tem que abrir os olhos e vamos falar por quê. Bom, o Campeonato Brasileiro tá uma, né? O Botafogo perdeu a chance de ouro de voltar a ser líder, né? Tomou um gol no último minuto contra o Santos e hoje ele é o terceiro da tabela com 62 pontos. Palmeiras tem 63, Flamengo tem 63 em segundo, o Botafogo 62 e o Atlético 60 pontos. São os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo, tem o América Mineiro com 21, rebaixado. Curitiba respira por aparelho, mas está praticamente rebaixado com 29. Goiás, que joga hoje com o Cruzeiro, tem 35 pontos, né? O Cruzeiro é o primeiro time na zona de rebaixamento com 41. O primeiro time fora da zona de rebaixamento por critério de desempates, e isso preocupa o Corinthians, é o Bahia com 41. O 15º é o Vasco com 42, 14º o Santos com 43, e aí vem o Corinthians. O Corinthians é o 13º com 44 pontos. Fortaleza, 12º com 45, 11º o Internacional de Porto Alegre, que tem 46. O São Paulo é o 10º colocado e tem 47 pontos. Eu acho que do Cuiabá para cima ninguém mais corre riscos. E é o Cuiabá em nono lugar com 48 pontos. Eu acho que o corte fica entre 47 e 48 pontos. O que se preocupa hoje? Se o Goiás vencer, e tomara que vença hoje, ele vai a 38 pontos. E a tabela fica inalterada para essa rodada. Ok? Fique bem claro para essa rodada. Se o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro vai a 43. É mais um que encosta no Corinthians. Fica aqui, ó, na 15ª colocação. E eleva o número do corte. E o Goiás ficaria com seus 35 pontos, praticamente rebaixado. Por que eu me preocupo? Vamos lá? Que do Corinthians para baixo ficaria Corinthians, Santos, Vasco, Bahia e Cruzeiro brigando para não cair. Para a última vaga. Só que contra todos os adversários, o Corinthians, no critério de desempate, ele perde para todos os adversários. É o time que tem menos vitória, é o time que tem menor saldo de gols. Então, se ficar todo mundo empatado, cai o Corinthians.
Se todo mundo ficar com 47 pontos, cai o Corinthians. Olha o perigo que o Corinthians está correndo. Então tem que ligar o sinal de alerta sim. Próximas partidas. E aí que mora o perigo, né? Hoje vamos torcer pelo Goiás, que aí pelo menos a coisa alivia um pouco para o nosso lado. Hoje à noite, às 21 horas, né? Goiás e Cruzeiro, né? E na próxima rodada que começa amanhã, quem abre a rodada é o Corinthians, novamente. O Timão vai a São Januário enfrentar o Vasco às 9h30 da noite. Vasco da Gama e Corinthians. Lembrando, o Vasco tem 42 pontos ou 43? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vasco, 42 pontos. O Santos tem 43. É jogo de 6 pontos. Se o Vasco nos derrotar, o Vasco vai a 46, empurra o Corinthians para baixo. De vez. Se o Corinthians vencer, vai a 47, toma um baita de um fôlego. Se empatar, a situação continua caótica da mesma maneira. Como vocês podem ver, não é nada fácil em relação ao que nós estamos dizendo. Santos e Fluminense é outro jogo que nos interessa, só que é na quarta-feira, 7 horas da noite. Se o Santos escorregar ou perder do Fluminense, amém para nós. É tudo que a gente precisa. Se o Santos ganhar, o Santos tem 43, ele vai a 46. Ele começa a tirar o corpo dele da briga pelo rebaixamento. Bahia e São Paulo, lá na Fonte Nova, o Bahia tem 41 pontos. Cara, será que o São Paulo vai jogar sério? São Paulo tá de férias, irmão. São Paulo tá de férias. Mesmo, mas aí a gente tem que analisar que talvez a minha esperança esteja. O São Paulo tem 47 pontos. Ele precisa fazer mais um para ele dormir em paz. Mas se ele abrir as pernas pro Bahia, ele tem mais 2 jogos. Esse é o problema. Então, eu acho que o Corinthians corre sério risco nesse jogo do São Paulo fazer aquele famoso joguinho de corpo mole. Na Bahia, quarta-feira, 8 horas da noite. Bahia e São Paulo. Cuiabá e Internacional, né? Eu estou torcendo pro Cuiabá, né? Mas o Inter ainda é um concorrente direto. Curitiba e Botafogo. Se o Botafogo não conseguir pontuar agora, irmão, esquece o campeonato. Palmeiras e América Mineiro, deve dar Palmeiras, ainda mais no Palestra Itália. Grêmio e Goiás, eu sou Grêmio desde pequenininho, a gente tem que torcer pro Grêmio ganhar. E a nossa sorte é que o Grêmio ainda briga por alguma coisa no campeonato. Então ele precisa da vitória contra o Goiás, jogando em casa. Então pode ser que aí seja um baita de um benefício para nós, o Grêmio que partir para cima do Goiás. Cruzeiro, isso lá em Belo Horizonte, contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é aquela coisa, né? O Atlético é o 8º colocado com 52 pontos. Se ganhar, vai a 55 e ainda fica a chama da esperança de uma pré-Libertadores, né? Se perder, tá fora da briga. O Cruzeiro briga para não cair, jogando em Belo Horizonte. Aliás, que o Cruzeiro não joga tão bem em Belo Horizonte. Então, vamos acreditar que dê Atlético Paranaense. Pelo menos eu quero acreditar nisso, né? E Bragantino e Fortaleza. Então aqui pra gente é diferente. Mas veja bem, se o Cruzeiro ganha, né? Se o Cruzeiro ganha 2 jogos aí, que esse é o meu medo, ele de 41, ele vai a 47. Tá? Se ele perde o do Goiás, mas ganha do Atlético Paranaense, ele vai a 43. Ele eleva o corte da zona de rebaixamento, que ele é o primeiro time da zona de rebaixamento. Agora, para nós, vai ser uma salvação se o Cruzeiro pipocar 2 vezes. Perdendo o Goiás lá e o Atlético Paranaense, que deve ter o Vitor Roque de volta, ganhar, o Cruzeiro perder em casa também. Aí pode ser que nos dê um baita de um alívio na tabela de classificação. Depois o Corinthians recebe o Atlético, recebe o Internacional de Porto Alegre em casa, mas é uma rodada lá para frente. E os nossos adversários, o América recebe o São Paulo, o América já era.
Desculpa, Atlético Mineiro e São Paulo é diferente. Acho que o Atlético vai para cima de São Paulo. O América Mineiro recebe o Bahia. E sem força nenhuma de brigar por nada, acho que o Bahia passa por cima do América. Flamengo e Cuiabá, Palmeiras e Fluminense, Botafogo e Cruzeiro. Aqui eu acho que o Botafogo ainda pode estar brigando pelo menos por Libertadores, né? E a gente quer acreditar que o Botafogo vai vencer o Cruzeiro no Engenhão. Fortaleza e Goiás, jogo de 6, 7 pontos. Bom, né? Fica em paz. O time precisa vencer, enfim, aquela coisa toda, né? Fortaleza e Goiás. Red Bull Bragantino e Curitiba. E Fluminense e Curitiba. Peraí. Botafogo Cruzeiro, Fortaleza e Goiás, desculpe. Red Bull Bragantino e Curitiba. E aqui, aí nós temos que torcer pros caras. Grêmio e Vasco da Gama, sou Grêmio desde pequenininho. E Atlético Paranaense e Santos. Eu sou Atlético desde pequenininho. E para fechar o campeonato, o Corinthians vai a Curitiba no último jogo. Tá? Na teoria, é que não divulgaram a última tabela aqui, tá? Tá aqui, 38ª. Na teoria, é um jogo fácil pro Corinthians, na teoria. Mas deve rolar mala branca, incentivo. E os caras já estão eliminados, mano. Vamos ganhar um dinheiro aí que lascou. O Inter recebe o Botafogo em casa. O Corinthians vai a Curitiba enfrentar o Curitiba. É favorito? Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Fluminense e Grêmio. Para nós é indiferente. Cruzeiro e Palmeiras. Esse jogo interessa. Se ainda a coisa estiver arroçando na frente, é o que os palmeirenses esperam. Tem que jogar por 7. Sabe, alguém tem que chamar ele para conversar. Bom, e aí? É isso aí. O Corinthians vai jogar em Curitiba, o Fluminense pega o Grêmio e o Cruzeiro recebe o Palmeiras. Aí, gente, daqui 2 rodadas, a gente vai saber quem tá brigando pelo título, né? Se tiver como tá hoje, pau a pau, o Cruzeiro vai ter dor de cabeça. Que o Palmeiras está disposto a ganhar o jogo por causa do Brasileirão. Entendeu? Essa a realidade. Então, dependendo do resultado das rodadas anteriores, se tiver uma classificação apertada, o Palmeiras simplesmente vai fazer a parte dele, entrar e tentar ganhar do Cruzeiro. Mas aí, infelizmente, tem que torcer pro Cruzeiro perder. Sacanagem, né? Bahia e Atlético Mineiro é outro que pode estar brigando pelo título. E aí eu acho que o Bahia sofre. O Felipão, a gente mesmo criticou o Felipão aqui, né? Quando ele chegou no Atlético Mineiro, 9 jogos sem ganhar. Fazendo campanha de rebaixado no primeiro turno. E parece que ele recuperou o time, achou a alegria do Atlético jogar bola. O Atlético tem a melhor campanha do retorno. Então aqui eu acho que o Bahia dança. Eu acho que do Atlético Mineiro. Porque vai estar brigando lá em cima ainda. Cuiabá e Atlético Paranaense, eu acho que vai ser jogo de compadre, cara. Os dois vão estar aí. Talvez um dos dois pleiteando aí uma pré-Libertadores, pode ser que dê um rally. Caso contrário, acho difícil. Goiás e América Mineiro, aqui é o jogo de foice e cerro. Obrigado, Fausto. E é isso, gente. Nós temos que aguardar esses jogos. Porém, a rodada acaba ainda na quarta-feira. Tem Cuiabá e Atlético Paranaense, como eu disse, jogo de compadre. Na quarta, 9h30 da noite também. Goiás e América Mineiro. Acho que aqui o Goiás já vai estar rebaixado. Vai ser um jogo que o Santos recebe o Fortaleza. Dependendo da tabela, o Santos vai estar jogando a vida dele no campeonato. São Paulo e Flamengo. São Paulo pode ser o retardatário, pode ser um obstáculo, pode ser aquele que segure o Flamengo na luta pelo título. Então é um jogo que vai valer muito, eu acho. E Vasco e Red Bull. O Vasco pode também estar ainda lutando para não cair na última rodada.
E o Red Bull tem que fazer o trabalho dele, fazer o jogo dele, que é segurar a pontuação. Então, como vocês podem ver, o risco do rebaixamento do Corinthians é enorme. Porque o Corinthians agora só tem um jogo em casa, que é contra o Inter de Porto Alegre. E faz 2 fora. Né? O Vasco não é aquele Vasco que a gente ganhou por 3-1. É outro time. Porém, vale a pena ressaltar que o Vasco terá de 3 a 5 desfalques. 3 já estão certos. São os 3 zagueiros do Vasco. Então vamos aguardar. Amanhã tem jogo que pode definir o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Se vencer amanhã, tá tranquilo. Se empatar amanhã, continua no meio do reboliço, mas menos mal. Mas se perder, pelas barbas do profeta, vai ser complicado. O Corinthians começa a se complicar no campeonato de vez se perder amanhã. Legal? E galera, quem puder dar uma força aí na nossa campanha do PS5, comprar nossa rifa aí. Eu sei que tem rifas bem mais baratas, mas aqui o objetivo é uma cirurgia. Vocês sabem que eu tô correndo atrás. Quem puder dar uma força, eu te agradeço muito. É só 49 centavos e pode nos ajudar demais. E se inscreva no canal, deixe o seu like, seu comentário, que é extremamente importante. E, claro, também deixe o seu palpite para o jogo de amanhã. Legal? Então é isso, a gente volta mais tarde. Tamo junto. Vai, Corinthians, valeu!